Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo, não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Combinado? Então, beleza! Bora começar com os relatos e o primeiro relato de hoje é este daqui. Lembrando que todos os nomes de todos os relatos já estão trocados. O primeiro é este: Luzes no Cemitério. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, Matheus e família assombrada. Meu nome é Fulana. Bem, antes de minha mãe mudar para casa do relato do beliche, então, tem alguém que contou um relato de beliche aqui, ó. Nós morávamos em um sítio do meu avô. Lá morava o meu avô, minha avó, minha mãe, meu tio e meu irmão, que na época tinha por volta de uns 8 anos, e eu com 6 anos. Um detalhe importante aqui é que mais à frente do sítio havia um cemitério, que o meu irmão morria de medo. Bom, a casa dos meus avós era bem simplesinha e vivíamos a vida com honestidade. Como morávamos longe de creches e escolas, a minha mãe deixava o meu irmão e eu com os meus avós, enquanto ela e meu tio trabalhavam no centro da cidade. E o meu avô vivia nos contando histórias sobre saci, mula sem cabeça, essas lendas, sabe? Tem até um relato legal da minha avó e assim que eu tiver tempo, eu mando. Bom, a minha mãe sempre tinha folga às sextas-feiras. Ela tinha folga de sexta. E então ficávamos na sala brincando e conversando com ela. Quando chegava a noite, minha mãe ligava a TV e fazia um delicioso bolinho de chuva para a gente assistir filmes que passavam na TV. Eu assisti muito horror em MTV de sexta-feira. Assisti muito horror em MTV, sexta-feira 13, essas coisas. E numa dessas sextas-feiras, o meu tio ia trabalhar até tarde da noite e a gente foi fazer a nossa rotina ali de bolinho de chuva e filmes. A minha mãe, como sempre, dormiu. Minha mãe, como sempre, dormiu. E eu e meu irmão ficamos assistindo ao filme com muito medo, mas ficamos. Foi quando ouvimos um barulho e olhamos para a porta que dava vista para o cemitério e vimos umas luzes parecidas com as de velas. A porta era daquelas que metade é de vidro, sabe? Nós não ligamos e voltamos a assistir o filme. Quando do nada o meu tio abre a porta, entra e fecha, mas numa pressa que não tinha explicação. E ele todo pálido falou: "Meninos, vocês viram o que eu vi?" E o meu irmão respondeu, né? "O que, tio? A gente não viu nada." Então ele contou a coisa mais assustadora e macabra de se contar a uma criança. Ele disse assim: "Eu, quando estava vindo para cá, decidi pegar um atalho pelo cemitério. Quando entrei no meio do cemitério, eu vi um monte de mulher e homem andando pelo cemitério com roupas brancas e segurando velas." Meu tio contou isso tremendo de medo. E aí eu me lembrei daquelas luzes que eu e meu irmão vimos. Na hora eu fiquei em choque, com muito medo, né? Paramos de assistir os filmes, deitamos nas nossas camas. Meu tio, tadinho, ficou com tanto medo que ficou a madrugada toda acordado. Eu lembro disso até hoje. E sempre que meu tio vem me visitar, ele nos lembra dessa noite esquisita. Bom, Ana, esse relato é 100% verdadeiro, tá? O que será que era aquilo? Nós morávamos em um sítio que era bem longe do centro da cidade e de outras casas também. A casa mais próxima da nossa era do coveiro. Coveiro que justamente meu avô falava que era um lobisomem. Ixi, Laia, em quanta coisa. Bom, a tal da procissão das almas, não sei, assombração no cemitério, as almas indo buscar velas, buscar luz, não sei, mas parece que aconteceu uma atividade paranormal ali. Bem legal não, interessante, né? Interessante pra quem tá escutando aqui agora, mas pra quem tá vivendo o negócio ali na hora, que nem o tio dela, filho do céu, perna pra quem tem. Vamos para o próximo relato, que é este daqui. O meu primo veio se despedir da mãe. É uma moça que nos conta. Olá, Aninha e assombrados, tudo bem? Zóia. Pode me chamar de fulana mesmo. Bom, aconteceu em 2013.
O meu primo, a quem chamarei carinhosamente de Carlinhos, era um rapaz ótimo, trabalhador, inteligente, feliz da vida com todo mundo. Um dia, o meu primo saía do trabalho. Ele entrava às 5 da tarde e não tinha horário certo para sair. Ele trabalhava num bar. Um dia, então, ele voltava para casa, já era por volta das 3 horas da manhã, e sofreu um assalto. Minha tia estava dormindo quando o Carlinhos chegou e bateu na porta. Léo, o filho mais novo, de 9 anos, veio até o quarto da mãe e disse: "Mãe, o Carlinhos chegou." Minha tia levantou e foi abrir a porta, e era ele. Ela foi trancando a porta sem olhar para ele direito e disse: "Meu filho, melhor você trocar de emprego, porque praticamente você dorme nesse trabalho e não ganha quase nada. Tá parecendo até o gerente desse bar." Foi quando Carlinhos disse: "Mãe, eu sofri um assalto." E foi aí que ela se virou com os olhos arregalados para olhar o filho. Ele estava sujo, molhado e com várias marcas no corpo de briga feia. O que mais lhe chamou a atenção foi uma marca no pescoço. Então ela arregalou ainda mais os olhos, já com as pernas trêmulas e o coração acelerado, e disse: "Filho, como isso? Me conta." E ele começou a relatar o acontecido. Disse assim: "Quando eu voltava para casa, vinham 4 rapazes. Apertei o passo e eles apertaram o passo também. Foi quando eu comecei a correr e eles correram também. Mas 2 conseguiram me alcançar e começaram as agressões. Eu consegui me defender. Quando eu já estava correndo novamente, vieram mais 2 atrás de mim e começaram de novo as agressões. Até que consegui morder a orelha de um deles. E aí eles usaram tudo que eles tinham. Enfim, e levaram tudo o que eu tinha. Né? Eles me agrediram, usaram um cinto para apertar o meu pescoço, enfim, levaram tudo que eu tinha e me jogaram numa vala cheia d'água. Guardem essa informação." Nessa hora ela disse com os olhos cheios de lágrimas: "Nossa, meu filho, vamos, entra logo." E aí ele disse: "Não, mãe, a senhora me traz a minha toalha, eu vou tomar um banho e eu não quero que o Léo me veja assim." E ela respondeu que sim. E aí ele continuou falando: "Mãe, não chora. Os culpados serão encontrados." Então Léo, seu irmão, ficava até de madrugada assistindo TV, né? E lá pelas 5 da manhã ele ia para a cama. Isso era sempre. Nossa, ele era mais... Quantos anos ele tinha? Novo, né? Enfim. Isso era todos os dias. Até os dias que ele estava doente, acho que ele fazia isso aí. Bom, minha tia entrou então para levar a toalha e o Léo perguntou: "Mãe, cadê o Carlinhos?" Minha tia disse que ele estava no banho. E o Léo já ia correndo quando ela gritou: Para, onde o senhor vai?" E o Léo respondeu: "Vou fazer xixi." "Não, menino, fica aqui, não tem respeito pelo teu irmão, não, ele tá no banheiro, ele tá no banho, segura mais um pouquinho." Bom, aí ela levou a toalha, deixou na porta e falou assim pro Carlinhos, né? "Filho, a toalha tá aqui, já tô esquentando a sua comida." Bom, e foi pro quarto fazer uma oração, pois sentia o coração doer e chorava pensando em como seu filho sofreu aquela noite. Mas, na verdade, a dor verdadeira estava ainda por vir. Minha tia pegou no sono. Já era por volta das 5 da manhã, quando acordou com o filho Léo a chamando, perguntando sobre o Carlinhos. Ela pensou que ele pudesse ainda estar no banho, né? Foi quando o Léo disse: "Não, mãe, ele não tá lá. Eu fiquei muito apertado e fui entrando para fazer xixi e não tinha ninguém no banheiro. Eu achei que ele tivesse ido pro quarto, mas também não vi ninguém." Minha tia, confusa, olhou a casa toda. Foi ver a porta, que estava trancada. Olhou para as chaves, que guardava debaixo da almofada, e elas estavam lá. Não tinha como. Ela ligou para o número dele, do Carlinhos, e caía só na caixa postal. Quando deu 8h40 da manhã, sua cunhada chegou na casa dela e minha tia foi logo contando tudo. E ela, com um semblante triste, interrompeu a minha tia dizendo: "Cunhada, precisamos falar com você."
Quando ela olhou para fora, havia 2 policiais. Ali ela soube que era algo sério com seu filho. Nem deixou eles falarem nada. E chorando, aos gritos, pediu para o seu irmão reconhecer o corpo. Ela entrou e só chorava. Toda a vizinhança se aproximou para entender o que estava acontecendo. Ana, o meu tio reconheceu o corpo e era ele, o Carlinhos. Inacreditável. E do mesmo jeito que a minha tia havia dito, ele estava sujo, molhado e com muitas marcas pelo corpo. E então realizou-se o funeral. Uma semana depois, um dos criminosos foi se entregar, alegando estar sendo assombrado pelo espírito do meu primo. E ele contou toda a história igualzinha ao que o meu primo Carlinhos havia contado à sua mãe. E o moço que foi se entregar estava mesmo com a orelha cortada. Finalmente, a justiça foi feita. Meu primo pôde descansar em paz. E fim do relato, Aninha. Gente, se todo espírito que sofreu uma coisa fosse lá castigar coisa, olha, gente do céu, e ele voltou para casa, conversou e tudo mais, contou. E aí entra em mais um daqueles casos que eu digo que quando a gente não sabe que a pessoa tá morta, parece que é mais fácil de ver, assim, normal a pessoa. Sabe, como a gente tá conversando aqui. Aí depois, quando você sabe que, nossa, né? Mas, não sei. Tenho essa impressão, mas não sei. Que triste, né? Para uma mãe, que horror. Inimaginável. Mas, bom, triste. Próximo relato. Aquela proteção espiritual. O cachorro preto. É uma moça que nos conta e esse e os outros 2 próximos relatos são da mesma moça. Então vamos ver. Olá, Ana e Assombrados, tudo bem? Eu sou a mesma fulana de vários relatos que você já contou. Hoje eu venho contar sobre algumas proteções que eu tive ali no mundo, proteções do mundo espiritual. Eu nasci em fevereiro de 1990 e apenas em novembro de 91 os meus pais conquistaram a tão sonhada casa própria. A minha mãe tinha 2 filhas do seu primeiro casamento e essa casa que os meus pais compraram tinha o terreno grande, porém a área construída era pequena. A casa tinha apenas uma garagem, um quarto, sala e cozinha juntos e um banheiro. E o restante era apenas um terreno de terra batida com algumas árvores de figo, flores. Antes de nos mudarmos, o meu pai e mais um amigo construíram mais um quarto que seria meu e das minhas irmãs. Foi algo simples e rápido. Em dezembro de 91, nos mudamos. Como eu já disse, na maioria dos relatos, os meus pais fazem as reuniões em casa, por não encontrarem um centro espírita decente na nossa cidade. Um centro, não sei se é espírita, um centro decente na nossa cidade. A minha casa tem muita proteção e muitas entidades. Guias dos meus pais transitando por lá. Desde que nos mudamos, eu sempre conversava e brincava com as entidades. Bom, os anos passaram e apenas em 1997 os meus pais puderam começar a comprar os materiais para reformar a casa. Mas só compraram os materiais porque não tinham como pagar alguém para trabalhar. Ah tá, mas só compraram os materiais, né? Porque não tinham como pagar alguém para trabalhar, não tinha como pagar mão de obra. Então aquele grande quintal serviu de depósito para madeiras, sacos de cimento e materiais de construção. Nessa época eu estudava de manhã. Meus pais trabalhavam o dia todo. Minha irmã, minhas irmãs, né, como eram adolescentes e rebeldes, ficavam na casa da avó paterna delas. Então, depois da escola, eu ficava a tarde toda em casa. Tinha uma vizinha de frente que me pegava quando eu descia do ônibus e me dava almoço. E eu sempre ficava em casa brincando com as minhas bonecas. Eu tinha 7 anos na época e toda hora a vizinha gritava na frente do portão para ver se eu estava bem. Então não tinha muito perigo. Além disso, ser, né, nos anos 90. Então já viu, né? Anos 90, aquela loucura. Quem sobreviveu aos anos 90 não morre tão fácil. Não se choca tanto com as coisas.
Bom, Ana, eu cheguei da escola, almocei na vizinha e fui para casa. Eu tinha um conjunto de panelinhas que eu adorava. Peguei as panelas e fui em direção ao quintal para brincar. Foi quando vi, parado na porta do corredor, um cachorro preto, lindo e grande, peludo, me olhando. Eu não tive medo. Eu já tinha visto aquele cachorro, mas eu não lembrava onde. Quando me aproximei, esse cachorro me cercou e não me deixou sair. Eu era criança, nem dei bola para aquilo. Desisti e voltei para a sala, chamando aquele cachorro que me acompanhou. Me sentei no chão da sala para brincar com ele. O cachorro deitou do meu lado e eu fingia que ele era o meu convidado especial. Brinquei e acabei pegando no sono. Me lembro de deitar de barriga. Me lembro de deitar na barriga daquele cachorro e apagar. Acordei com a minha mãe me chamando. Ela chegava do trabalho por volta das 5:30 da tarde e estava brava porque tinha um monte de panelinhas espalhadas no chão e ela precisava cozinhar. Afinal, sala e cozinha eram juntas, num cômodo só, né? Então começamos a recolher os brinquedos e eu perguntei: mãe, cadê o cachorro? E ela respondeu: eles estão lá na garagem, por quê? Ai, Ana, esqueci de mencionar que na época tínhamos 2 cachorros. Então eu disse: não, mãe, o cachorrão preto, o que tomou chá comigo à tarde. Eu dormi com ele, cadê ele? Você colocou ele na rua? Ele é meu amigo, mãe. Nessa hora eu já estava quase chorando, eu queria o cachorro, achando que ela tinha tocado ele para a rua, enfim. Então minha mãe me perguntou onde eu havia encontrado esse cachorro. E eu contei tudo que eu já contei acima. Ela percebeu que tinha algo errado. Primeiro porque onde eu disse que o cachorro estava era nos fundos da casa. Então era impossível que um cachorro de rua tivesse entrado em casa sem que os meus cachorros tivessem ficado bravos, né? E segundo, pelo comportamento desse cachorro de não me deixar sair da casa. Ela teve um pressentimento e decidiu ir verificar o quintal. Quando ela chegou lá, deu uma mexida em algumas madeiras e quase caiu para trás quando saíram vários escorpiões amarelos de lá, bem no lugar que eu ia brincar. Agora pensa, Ana, se aquele cachorro não tivesse impedido que eu fosse lá fora brincar, eu poderia ser atacada por aqueles escorpiões e eu estaria em casa sozinha. Pois a vizinha contou para minha mãe que quando ela foi lá ver se eu estava bem, ela me viu dormindo no chão. Ou seja, ela ia demorar para ir até lá ver que havia acontecido alguma coisa. No fim ficou tudo bem. Meu pai e alguns amigos limparam o quintal e acharam um ninho de escorpiões em uma das madeiras. Eu não sei o que eles fizeram, mas tudo acabou bem. Ah, e sobre o cachorro preto, ele não era um cachorro. É um lobo que acompanha um dos exus do meu pai. E vira e mexe, quando fazemos trabalho de esquerda, eu vejo aquele grande amigo que me salvou me olhando. Ah, que legal. Ai, até arrepiei. Olha só, gente, o cachorro impedindo ela, porque ela ia brincar ali com... Olha o perigo. Um ou mais escorpiões desses perigosos aí, picar uma criança de 7 anos, né? Sabe, quanto menor, mais prejudicial, digamos assim, é o veneno, né? A gente teve uma cachorra uma vez que o tempo dela começar a chorar, que a gente presume que ela foi picada, e até ela morrer, foi muito rápido. Ela morreu nos braços do meu pai. E aí foi ver que ela estava com um machucado no focinho. E aí, a hora que meu pai acendeu a luz, tinha um escorpião andando no quintal. E o que aconteceu, o que a gente acredita, que ela foi cheirar o escorpião e ele, no focinho dela. Uma cachorrinha assim, né, de pequeno a médio porte, mas foi rapidinho. Então não dá muito tempo. Quando você nota algo assim, principalmente numa criança, tem que correr muito. E olha o perigo, ela estava sozinha. Ia acontecer até a vizinha chegar. Então, esse cachorro apareceu para manter ela dentro de casa, afastando. Olha só, vai falar que isso é coincidência. Vai falar que isso não existe. Ai.
esse tipo de proteção, né, em forma de cachorro. Então, às vezes a gente vê uns cachorros na rua que tá seguindo a gente, às vezes não é só um cachorro, às vezes é uma entidade te protegendo ali em forma de cachorro, né? Eu acredito nisso. Próximo relato. Se você tem alguma história desse tipo, conta pra gente também, de qualquer tipo, né? Conta aí pra gente que a gente quer saber. Compartilha aí as histórias. Mas vamos lá. Próximo relato da mesma moça. O motoqueiro. Também gosto de relato de motoqueiro. Também gosto. Bom, esse relato é mais recente, Ana. Aconteceu em maio desse ano. O meu trabalho fica num bairro próximo ao da minha casa. Então eu vou trabalhar de bicicleta. São apenas 15 minutinhos de pedalada. Então, perfeito, né? Nesse dia eu estava bem estressada. O dia havia sido muito longo, não rendeu nada e foi muito cansativo. Na hora de ir embora, fechei o lugar, subi na bike para me preparar para atravessar a rua e ir embora. E é uma avenida de muito movimento. E aquele dia estava mais movimentado que o normal. E eu me irritei. Eu só queria ir para casa. Fiquei quase 10 minutos esperando para atravessar. E quando ia atravessar, tava vindo um senhorzinho de bicicleta, bem devagarzinho. Aí eu esperei. Aí quando eu fui atravessar novamente, apareceu um motoqueiro, do nada. Eu não vi de onde ele veio e nem para onde ele foi. Eu só sei que ele me impediu de atravessar naquela hora. E eu, mais irritada ainda, pensei, puta vida, é hoje, viu? Se eu soubesse, eu não teria me irritado. Quando finalmente eu atravessei, comecei a pedalar rápido. Eu queria chegar em casa logo. Estava muito movimentado. E os carros descem em alta velocidade essa avenida. Foi quando eu me deparei com aquele mesmo senhorzinho que andava devagar, lembra? Toda vez que eu pensava em passar o senhor, eu ouvia um barulho de moto. E aí eu esperava. Mas não passava nenhuma moto por mim. E isso se repetiu por 3 vezes. A hora que ia passar o senhorzinho, escutava a moto e esperava. E a moto nunca passava. Até que um carro em altíssima velocidade desceu a avenida e entrou em uma rua com tudo, fechando bruscamente aquele senhor. Tanto que a bicicleta dele chegou a derrapar. E adivinha? Era para eu ter atravessado na frente daquele senhor. Era para aquele carro me acertar em cheio, se não fosse os barulhos daquela moto que eu sempre ouvia quando eu ia passar pelo senhor. E a mesma moto que impediu que você atravessasse, né? Você queria passar por... Você ia estar na frente dele, né? E aí o carro poderia ter... Então, anjos em forma de motoqueiros também. Tem forma de cachorro e forma de motoqueiro. Bem interessante, né? Aí você fala, coincidência? O que é isso? Não, providência divina. Próximo relato ainda da mesma moça. A voz. Agora um relatinho acontecido no começo desse mês. Na verdade, esses relatos são de 2019, gente, ok? Eu tô achando que é de agora, mas não é não. Olha aqui, ó. Aconteceu no início desse mês, setembro de 2019. Ups. Ana, eu mudei de emprego. E no mesmo bairro, na avenida de trás, bem próximo do meu... peraí. Ana, eu mudei de emprego. É no mesmo bairro, na avenida de trás e bem próximo do meu antigo emprego. Como é perto de casa, eu ainda venho de bicicleta. Nesse dia, fechei e fui para casa. Eu estava ouvindo música no celular e se eu não ouvir música no último volume, eu nem ouço. Foi quando começou a tocar a música Titanium, da Cia. Eu amo essa música. Nesse momento, a Cia bem na mal... Nesse momento, a Cia... não sei, é assim que fala? A Cia? Aquela cantora? Enfim, não sei. Bem da mal feita que a... Peraí, nesse momento, a Cia, bem da mal feita que habita em mim, apareceu. Tá. E eu comecei a cantar como uma doida. Tudo isso em cima da bicicleta e pedalando para casa. Em uma avenida bem movimentada. Mas eu não tava nem aí. Eu tava era cantando mesmo. Mal, mas cantando. Foi quando eu ouvi, no meio da música, uma voz que dizia alto e claro: ele não vai parar.
Nesse momento, num reflexo, apertei os freios da bicicleta com tanta força que chegou a dar uma levantadinha no pneu traseiro. E nesse momento, Ana, passou um carro, em menos de meio milímetro de mim. O motorista nem me viu. Ele não viu o que aconteceu. Ele foi embora, como se eu fosse invisível. Ana, esse cara ia bater em mim. Ele estava rápido e eu ia me arrebentar inteira. Sobre a voz que eu ouvi, é impossível que tenha sido alguém na rua, porque o meu som estava alto e eu estava cantando junto, ainda por cima. A música é em inglês. Eu jamais confundiria tanto as palavras da música, eu jamais confundiria tanto assim as palavras da música para formar essa frase. E depois de alguns dias eu descobri que quem me ajudou e falou isso aquele dia foi um espírito que eu auxiliei. E fiquei muito feliz em saber disso, porque além de me ajudar, eu pude saber que ele está bem e recuperado. Ana, esses são os meus relatos, não tem nada de muito assustador, nada tão bizarro, mas é algo interessante que acontece. Uma proteção vinda na hora de necessidade. Parece que alguém do outro lado gosta muito de mim. Que legal, eu amo esses tipos aí, esses relatos. São bem interessantes também. E agora vamos para o último relato desta coletânea de relatos de hoje, que é este daqui, O Homem no Poço. Eita, lá fala o poço também, você já imagina as coisas assombradas. E é uma moça também que nos conta. Olá, Ana e assombrados, pode me chamar de Artemis. Mas pode ser também de fulana. Bom, esse relato quem me contou foi a minha mãe, que aqui chamarei de Atena. Pois bem, Atena nasceu em uma ilha do estado do Pará. Local muito lindo, cheio de mistérios. Cresci ouvindo várias histórias vividas por minha mãe e sua família. Ou seja, vários relatos para o futuro. E agora quem conta esse fato é a minha mãe. Então agora a mãe dela contando. Quando eu era criança, e era tempos de seca no local em que eu morava, tínhamos que nos deslocar para um rio mais distante que não secava. Para lavarmos as roupas e tudo mais, né? Passávamos o dia inteiro nisso. Uma vez por semana, antes do dia raiar, se reuniam ali aquele monte de mulheres, suas trouxas e filhos. E lá íamos atrás de água, né? A uma distância de uns 2 quilômetros, por uma estrada de terra batida em linha reta. Era uma farra. Só as mulheres lavavam as roupas e fofocavam, e nós, crianças, brincávamos o dia todo. E mais um dia desses, eu, que na época tinha 8 anos, fui com a minha mãe e com os meus irmãos nessa aventura para lavar as roupas. E quando deu por volta das 11h30 da manhã, minha mãe disse: Atena, vai lá em casa e pega a comida que está em cima do fogão. Eu esqueci de trazer. E lá fui eu correndo pela estrada, a uma certa distância. Foi então que algo me chamou a atenção. Fui eu lá correndo pela estrada e a uma certa distância algo me chamou a atenção. Eu vi um homem atrás de um arbusto seco. Era um homem alto, bem negro, com um sorriso largo, extremamente branco e fazia um contraste imenso com a sua pele extremamente escura. Por um instante eu paralisei. Ele tinha um sorriso sinistro. Ele se abaixava e pegava água para se jogar? Como assim? Ele se abaixava e pegava água para se jogar? Bom, enfim. Olhei para baixo, mas eu não via os seus pés, nem de onde ele tirava essa água. Lembrando que era seca, né? Então eles iam naquele rio para poder lavar roupa. Então, de onde ele estava tirando aquela água? Foi então que eu saí daquela espécie de transe e corri o mais rápido que pude em direção à minha casa. Mas fiquei curiosa sobre de onde ele estava tirando água, pois a seca estava tão grande que o chão estava até rachado por todo o caminho. Eu, como uma boa curiosa que sou, voltei e, para minha surpresa, não tinha mais nada lá, além daquele arbusto seco e o chão rachado. Fui tomada de um pavor. Corri novamente. Ao chegar em casa, finalmente,
Já me sentindo mais aliviada, fui a um poço que tinha água bem baixa e, como dava sapos lá dentro no período de seca, só utilizávamos a água para lavar os pés mesmo. Foi então que, ao me aproximar, eu soltei a corda do balde e, quando ouvi ele bater no fundo, olhei para dentro e, para o meu pavor, aquele homem negro de sorriso largo e sinistro que eu havia visto na estrada estava dentro do poço, olhando para cima e sorrindo para mim. Misericórdia. Cadê? Até me perdi aqui. Nesse momento eu só me lembro de gritar e tudo ficou escuro. E quando dei por mim novamente, eu já estava em casa, ardendo em febre, com a minha mãe e com a minha avó fazendo preces e uma benzedeira perto. Eu não queria abrir os olhos, pois eu tinha medo de ver o homem novamente. Então a benzedeira falou para minha avó que não era bom deixar a criança sozinha no horário de meio-dia, pois o mal estava à espreita. Então, a gente ouve desses horários sagrados ou horários mágicos, não sei, que meio-dia é um deles. Meio-dia, 6 da tarde, meia-noite, 3 da manhã, são horários-chave, digamos assim. E tem um relato bônus aqui da Artemis, que é a filha da Atena no relato, e da fulana que nos conta, né? Bom, certa vez no meu trabalho, estava falando com uma colega e ela me disse que havia tido uma noite estranha. Tudo começou com o cachorro latindo sem parar, pro nada. E ela, ao ver aquela barulheira, foi olhar e brigar com o cachorro, que olhava para uma caixa d'água desativada e latia bastante. Foi nesse momento que a filha mais nova dela disse que em cima da caixa d'água havia um homem negro que sorria para ela. Só que a minha colega disse que não viu nada e tratou de entrar para casa e trancar tudo. Ana, será que esse ser é algum tipo de entidade que só pode ser vista por crianças? E tem a ver com água. Hoje minha mãe tem 60 anos com carinho e jovialidade de 30. Ela não gosta de escuro, sempre tem que ter uma luz acesa, pois ela diz que sente como se esse ser a espreitasse ainda, como se fosse vê-lo novamente. E esse foi o meu relato, Aninha. Um beijo para você, muito obrigada. Alguém mais aí já viu nesse contexto esse ser, não sei, esse espírito, essa pessoa, do jeito que ela descreveu aqui? E será que ele tem alguma relação com água, com seca? Com água ou com a seca? Porque era uma caixa d'água desativada, então era um lugar que era para ter água e não tinha. Assim como quando ela viu lá, o chão estava seco, ou aquele poço também era para ter água, mas naquela época de seca não tinha e ele estava lá. Tem alguma relação, será? E é algo que elas acharam, né? Sei lá, não sei se era algo agradável, parece que trouxe ali um sentimento de algo assustador, algo não trouxe muita paz nesse caso. Alguém aí já viu, conhece algo e possa contar pra gente? Conta o seu relato, deixe seus comentários sempre com respeito, por favor. E esses foram os relatos de hoje, espero que tenham gostado, um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!